A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós iniciaremos o livro de Levítico e na descrição desse vídeo eu vou estar enviando para os irmãos uma rápida introdução para os irmãos entenderem esse livro. Tendo em vista que ser um livro que trata muito de leis acerca de sacrifícios, de oferendas, à luz do Antigo Testamento, nós temos que entender isso tudo, que a sua plena aplicação se deu na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante ler Levítico e ao mesmo tempo também ler a carta aos Hebreus, que traz a significância ali à luz do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então? Capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés, por isso que o nome do livro em hebraico é Levíticos, Vaikra, que significa e chamou, que são as primeiras palavras do livro, Chamou o Senhor a Moisés à tenda da congregação e ele disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis da vossa oferta de gado, rebanho ou de gado miúdo. Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Tá vendo? A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele, para a expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que se fará fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiro, de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue ao redor sobre o altar. Depois ele cortará seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e queimará sobre o altar, e é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e queimará sobre o altar. E o seu sangue ele fará correr na parede do altar. E tirará o papo e suas penas e a lançará junto do altar, do lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então o holocausto era uma oferta que era queimada por inteiro, aplicando ao sacrifício de Jesus, que se entregou por inteiro por nós. Glória a Deus. Capítulo 2 vai falar sobre a oferta de manjares, de alimentos. Quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, e a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o incenso, e os queimará como porção de memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas. Ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres ofertas de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos e flor de farinha amassada com azeite e obreiras asmas untadas com azeite.
Se uma oferta for de manjares cozida na amassadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirá e sobre ela deitará azeite. É a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á flor de farinha com azeite. É a oferta de manjares que daquilo se fará, trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, a qual levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será para Arão e seus filhos. É coisa santíssima de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos seus manjares temperarás com sal, e a sua oferta de manjares não deixarás faltar sal da aliança do teu Deus. Em todas as ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares, de primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas no fogo, isto é, grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção no memorial dos grãos de espigas esmagados com azeite em todo o incenso. E todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Então, falando aqui das ofertas de cereais, de alimentos. Agora vamos embora para o capítulo de número 3, que fala sobre os sacrifícios pacíficos, que diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico e se fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará perante a porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas de toda a gordura que está sobre as entranhas, como também dos rins, a gordura que está sobre eles, e junto dos lombos, e o redenho sobre o fígado, e os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, a oferecerá. Se houver um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará perante a tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, o sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada e sua gordura, e a cauda toda, a qual tirará o redenho e o espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também dos dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto dos lombos, e o redenho sobre o fígado, e os rins também os tirarás. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e a porá sobre sua cabeça, e imolará, porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará perante a tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também dos dois rins, a gordura que está junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, como também os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada, de oferta agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta
pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação e, molhando o dedo no sangue, espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar e o incenso aromático perante o Senhor. O altar que está na tenda da congregação e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dos rins, da gordura que está sobre ele, junto dos lombos, no redenho, sobre os fígados, e também com os rins, tirá-los-á. Como se tiram do novilho do sacrifício pacífico, o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-los-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e o queimará sobre o altar, e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim se fará o sacerdote por eles, se fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade, ou seja, do povo, né? Os sacrifícios, agora vamos falar dos sacrifícios, né? Por ignorância do príncipe, né, dos líderes, né? Quando um príncipe pecar por ignorância e fizer alguma dessas coisas que o Senhor Deus não ordenou que fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu for notificado, trará sua oferta de um bode sem defeito e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. Isto é oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-lo-á sobre o altar, como gordura de sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele. No tocante ao seu pecado, lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ou não ordenou que fizesse e se tornar culpada, ou se o pecado que ela caiu for notificado, trará sua oferta de uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Trará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira como uma oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, a porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote
com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Veja que todo o capítulo 4, por exemplo, fala dessa questão da expiação do pecado, né? De expiar o pecado. E isso se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, quando João o Batista viu ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.